amores aqui do primeiro ano. A gente está aqui para mais uma aula, para mais um encontro, né? Mais que uma aula, é um grande encontro que fazemos aqui às segundas-feiras, não é verdade? Batendo o maior papo aqui, inclusive, sobre uma temática muito massa que eu acho que vocês vão curtir, vocês vão gostar, tá? A gente vai começar agora uma sequência de aulas que a gente vai trabalhar uma temática chamada de diversidade cultural. Já ouviram falar disso, né? Eu acho que mais do que nunca, né, a gente precisa se aproximar um pouco mais desses conceitos, né, do que é mesmo essa cultura, compreender essa diversidade para que a gente possa ter mais empatia com o outro, para que a gente entenda também, né, a própria situação da formação do nosso país, do nosso povo, que é lindamente diverso, né? E aí a gente vai conversar um pouco também sobre cultura, gente. Então, a gente está aqui com a turma de Colônia do Gurgueia. Boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa aula, meus amores. Nossa turma em Dom Inocêncio, boa noite. Lagoa do Barro, São Pedro do Piauí. E tem mais um polo que está com o título, com o nomezinho de Seduc Pi, mas eu não sei de que cidade está falando. De onde vocês são? Conta aí para mim no chat, nas nossas mensagens, tá bom? Boa noite. Mas eu adoro quando o povo já vai conversando comigo, já vai me respondendo, porque a aula fica mais bacaninha. Então, olha só. Como eu já fiz aqui essa breve introdução, né, que agora a gente vai começar a trabalhar com essa temática de diversidade cultural. São 2 aulas sobre isso, né? A galera que está aí respondendo nas nossas mensagens. O esquema é esse mesmo. Nosso encontro de projeto de vida, ele é um encontro onde a gente precisa conversar. A gente precisa refletir, a gente precisa se provocar, né? Então, aqui a todo minuto eu estou provocando vocês, né? Estou dando um tempinho. Olha só, Laerton está nos respondendo, Dom Inocêncio, bem-vindo, Laerton, boa noite. Menine, olha só. Vamos começar, então, com os nossos slides para a gente ver aqui, tá bom? Então, é muito importante a participação de vocês sempre, porque isso aqui, gente, esse componente curricular, ele é um pouco diferente, né? Eu não estou aqui para fazer uma aula que é de sociologia, ou uma aula de história, ou mesmo uma aula de biologia, a qual eu tenho muito costume, fico muito à vontade para lecionar, né? Na verdade, isso aqui é uma construção, como eu sempre falo, a gente precisa mesmo estar em contato para que a gente compreenda, né, as opiniões, as reflexões dos outros, as nossas, para a gente tocar em diante nosso projeto de vida, tá certo? Temática de hoje, diversidade cultural. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, eu sou a professora Amanda. E a gente está hoje, no dia 29 de agosto, só para a gente se situar aqui já de cara, né? Não, galera de Palmeira? Ah, sim! Na Escola Martim Pinheiro, Palmeira do Piauí, nos acompanhando. Olha só, preste atenção nisso aí, né? Quando a gente fala de humanidade, de pessoas, de gente, aí eu pergunto para vocês, né? Onde é que acaba a natureza e onde é que começa a cultura? Primeiro, nós somos animais, né? Nós somos animais, mamíferos, do grupo dos primatas, inclusive. Por isso que o povo vive dizendo que a gente veio do macaco, veio do macaco, veio do macaco. E não é bem assim, nós já sabemos, né? Nós temos ancestrais em comum, somos, né, desse grupo que é considerado primata. Então, somos animais, mas a gente tem diferenças enormes, gigantescas, com outros animais. Nós temos habilidades, né? Mas, como é que eu posso dizer? A gente tem habilidades que a gente consegue transformar muito o meio no qual estamos inseridos. Não é verdade? Vocês já repararam nisso? Um cachorro não levanta a casa que ele mora, a gente levanta. Né? Um cachorro, um bicho no máximo, como eu vi um dia desse, estava aí na maior confusão a história do tatu, né? Que aquele rapaz faleceu porque comeu, foi inventar de pegar, caçar tatu para comer, enfim. Mas um tatu, por exemplo, ele cava um buraco e ali é a casa dele. A gente faz tanta casa, a gente articula o bairro, a gente puxa a água de onde não tem, bota para dentro de casa. Se não tem de onde puxar, cava um poço, puxa a água do solo. Gente, a gente transforma muito esse meio. Pois muito que bem. Com essa imagem que está aqui, né,
Na nossa tela, é uma fotografia do Sebastião Salgado. Vocês conhecem o trabalho incrível desse fotógrafo? Eu recomendo, viu, Luiz Carlos? Boa noite, bem-vindo. Eu recomendo que vocês conheçam o trabalho de Sebastião Salgado. Sempre que eu puder, eu vou trazer imagens dele. Eu acho que até tem mais imagens do Sebastião aqui na nossa aula de hoje. Então, aqui é uma foto, né, de uma comunidade indígena, de um grupo, né, de pessoas indígenas que estão aqui muito de boas, né? A foto está em preto e branco, pode ficar um pouco confuso. Deixa eu só dar um zoom aqui para mostrar para vocês. Ó. Estão no meio da natureza mesmo, onde residem, né? Onde vivem. E tá aí a turma toda, né? Tá em preto e branco a foto, mas tem aqui 1, 2, 3 crianças, 4, 5 e tem mais uma mulher aqui mais próxima da água. Então, e aí? Eu pergunto a vocês conseguem me responder isso aqui? Nós, naturalmente, lógico, nós somos animais, né? Somos animais. Mas a gente tem uma diferença. A gente não age tanto mais por instinto, por exemplo. Nós temos a racionalidade. A gente consegue pensar, né? Não, Zé do Beija. Eita, Luiz Carlos. Vai começar cedo esse negócio de mandar alô aqui hoje. Eita, menina, eu tenho que pegar um caderninho e anotar todos os alôs que a gente vai dar. Me conta aí vocês. Onde é? Nilton, me ajuda só a tirar o zoom, porque toda vez eu dou e não consigo tirar. Pronto, já saiu, viu como o Nilton é ligeiro? Olha aí. Então, preste atenção. Onde é que acaba, então, essa natureza e onde é que começa a cultura? Me respondam isso. Onde é que começa a cultura, hein, Michele? Boa noite, linda. Como é que você está? Estamos aqui já começando a bater esse papo. Eu já vi altas coisas, né, sobre isso. Mas eu quero saber de vocês para ver se bate com o que eu já vi, comentar textos, né, sobre essas questões da nossa cultura. Valendo, então, 2 minutinhos para responder essa primeira provocação para vocês. Vai! Nossas respostas. A gente estava aqui, enquanto isso vocês nem sabem, mas a gente fica num bate-papo enorme com os nossos queridos amigos aqui, né? Nosso professor assistente, o Santiago Nilton, nosso diretor de imagem, sempre bate-papo aqui. Enquanto a gente dá o tempinho, a gente também está discutindo aqui. O negócio aqui é de com força nesse nosso estúdio.
E aí, aguardando que vocês respondam. Será que ficou difícil para responder, né? Mas ficou interessante aqui na nossa conversa, Michele, Luiz Carlos, Laerto, nossas turmas que estão aí em Palmeira, do Inocêncio, Colônia, né, e São Pedro, Lagoa do Piauí. A gente estava conversando, por exemplo, sobre jogos, né? O Santiago me fez uma pergunta aqui sobre jogos. Jogos, né? A pessoa... jogos de luta, esse tipo de competição, né? Então, a gente conversou, chegou aqui num ponto que nós, né, enquanto seres da natureza também, somos animais, a gente tem naturalmente a necessidade de competir, né? Eu voltei aqui, não estou conseguindo passar. Foi, volta. Eita, esse negócio está com a vida própria hoje. Então, naturalmente, a gente está competindo, né? E antes, dentro dessa nossa evolução enquanto humanos, as competições eram tais quais as outras competições com outros animais, né? Competia pelo território, compete ali pelo alimento, né? Pelo parceiro ou parceira sexual, para unicamente reproduzir, né? Então, essa competição ela sempre rolou, por exemplo, na natureza humana. E onde é que começa a cultura? Será que a cultura não começou quando a gente começou a competir para se divertir? Tipo, eu estava dizendo para mim, será que não começou quando a gente começou a fazer disso um divertimento, um entretenimento, né? Então, eu li um dia desses na internet, numa rede social, sobre a cultura. E uma antropóloga, ela dizia que a cultura começou para ela, no entendimento dela, quando ela percebe os traços do cuidado. Como assim? Elas encontraram um fêmur, né? Quando essas escavações, né? Que sempre acontece, eu sempre acompanho esses conteúdos, vocês acreditam? Eu vivo lendo sobre escavações que encontraram não sei o que, um túnel que dá não sei aonde, lá em Israel, encontraram um baita de um salão de festa. Isso de um povo que viveu há mais de 1.200 anos atrás, né? Que tinha uma cultura diferente também. E aí eu sempre gosto de ler essas coisas. E aí eu li essa história dessa antropóloga, que ela considera que a cultura começou a partir do momento que um ser humano cuidou, dedicou tempo, investiu tempo, né, a cuidar para recuperar a saúde de outro. Eu achei super interessante. Por que ela chegou nesse ponto? Porque, galera, encontraram, né, e encontram vários ossos, né, no caso específico dessa antropóloga, ela tinha encontrado um fêmur, né, uma parte de um corpo humano, que é um osso, o maior osso do nosso corpo, e ele estava cicatrizado, né? Ou seja, deve ter acontecido um acidente, a pessoa quebrou um osso, mas em alguma situação, né, ela consegue cicatrizar esse osso. Ninguém cicatriza um osso sozinho na nossa espécie. E em qualquer outra espécie animal, um osso quebrado é você colocar o bicho à beira da morte. Porque com o osso quebrado, se for uma onça, por exemplo, não vai vir outra onça caçar e trazer a comida para ela. Não vai vir outra onça trazer água para ela. Se ela não consegue se movimentar, não é? Não vai rolar mais para aquela criatura. Então, meio que o animal, se ele está com um ferimento, né, que impeça ele de desempenhar suas atividades, ali ele já está muito comprometido e a vida dele pode chegar ao fim por conta disso. Mas na nossa espécie, para essa observação que eu achei super interessante dessa antropóloga, ela disse, olha, a partir do momento que uma pessoa dedicou tempo a cuidar de outra pessoa, na intenção da cura, ali começou a cultura. Eu achei massa, porque fugiu completamente de tudo que eu pudesse imaginar, né, do princípio do que é o começo dessa cultura. Tá certo? O que vocês acham disso? Ô, Michele, você concorda com isso? Que o cuidado, né, de um humano para com o outro faz parte da cultura? Me conta aí. Então, a gente vai seguindo aqui para compreender, né? O que é natural e o que é cultural da humanidade. Então, para um outro antropólogo, Levi Strauss, a natureza e a cultura estão ligadas no homem. O autor utilizou um critério para identificar o natural e o cultural. O que é universal
é um critério da natureza. O que é uma norma específica, uma regra local de um determinado povo ou grupo, é critério da cultura. Por exemplo, universalmente, todo animal, inclusive nós, precisamos nos alimentar. A gente precisa, dentro do nosso alimento, ter os nutrientes adequados. A gente tem que ter o carboidrato, a gente tem que ter a proteína, as vitaminas, não é? Isso é universal. Todo ser humano precisa fisiologicamente do alimento. Agora, você chegar, por exemplo, em algum lugar na Tailândia, onde esse alimento é inseto, aqui no Brasil, que se come carne de vaca, e na Índia isso é absurdamente proibido, isso é cultural, né? É diferente. Eu sigo um cara no Insta que ele conta histórias, né, de povos africanos de uma forma muito interessante. E ele ontem tinha postado um vídeo falando de uma etnia africana que diariamente eles bebem 1 litro de sangue de boi. O Santiago deve ter visto também. Ele está falando, sim, professor, eu vi também. Então, assim, isso é universal? Todo mundo precisa beber o sangue do boi? Eu prefiro não, né? Eu acho que tá de boas eu tomar ali um suco, uma água, para mim tá ótimo. Mas, culturalmente, essa etnia, esse grupo de pessoas de um lugar diferente, né? Do nosso, tem hábitos diferentes, e isso fazia parte da rotina deles, como faz parte, quase que obrigatoriamente, todo dia a gente comer cuscuz. Cultural. Tu vai achar cuscuz em todo canto? Não vai, infelizmente. Eu não sou capaz de morar num lugar que não venda um flocão, minha gente. Eu acho difícil eu me mudar daqui, porque se eu for morar num lugar que não venda um flocão, ou que o flocão seja caríssimo, eu não vou não. Me desculpe, pode me chamar, mas eu não vou não. Cultural também. Nem todo ser humano, tem gente que nem conhece o que é cuscuz, e a gente diariamente quase estamos ali no nosso hábito, na nossa cultura, né, do nosso cuscuz, que é melhor que muita gente. Então, o que é uma norma específica, vocês estão compreendendo? Uma regra local de um determinado povo ou grupo é critério da cultura. Agora, o que é universal, que serve para todo mundo, é da natureza. Então, por exemplo, naturalmente, universalmente, a gente precisa do alimento. Mas aqui no Nordeste, no Piauí, esse alimento quase que todo dia é o cuscuz. Isso é cultural. O que é natural? É comer. O que é cultural? É comer o cuscuz quase diariamente. O que é natural? É se alimentar. O que é cultural? É beber 1 litro de sangue diariamente em uma etnia africana. O que é... Estão entendendo? Professora, é porque esse povo que come carne de caça e pipipi, popopó, caça também acompanha a humanidade desde que gente é gente. Hoje nós temos condições, né, de produção do alimento sem precisar caçar animais silvestres para se alimentar. Isso quer dizer que tem gente que não caça? Eu tenho certeza que é em Colônia do Gurgué, Dom Inocêncio, Lagoa do Barro, São Pedro do Piauí, em Palmeira do Piauí, aqui em Teresina, tem gente que caça e come. Caça voante, né, que é a juriti, come a mambira, que é um tatu, um tamanduá mirim, que aqui a gente chama de mambira, né? Tem gente que come, eu já vi gente comer guariba, eu já vi gente comer mocó, rabudo, cultural. Tá certo? Beleza? Todo mundo tá compreendendo tudinho aí, hein, Luiz Carlos? Zé do Beija, eu adorei esse nome, Zé do Beija. Será que é do Benjamin? Laerton, nossos polos que estão ligadinhos aqui. Tá tudo ok até agora? Conseguimos ter essa compreensão e diferenciar o que é natural e o que é cultural, beleza? Tudo certo? Então, bora para frente, né, Nho? Então, a fome, por ser natural, ela é universal? As guerras, elas são universais? O homem é naturalmente bom ou é naturalmente mal? E o que é ser bom e o que é ser mal, né? Então, isso tudo
todas essas questões, esses aspectos que a gente está colocando, também fazem parte, né, da cultura de um determinado povo. Hoje eu vi um vídeo incrível com uma fala de uma mulher que eu admiro muito, que se chama Sônia Guajajara. A Sônia Guajajara, ela é uma indígena aqui do Maranhão, né? A etnia dos Guajajara é daqui do Maranhão, nossos vizinhos. E ela estava falando que se a gente pudesse trazer vídeos, eu traria hoje para vocês. Então, existe uma compreensão de mundo, né, de que os indígenas eles utilizam muita terra e que é terra demais para pouco indígena, né? E a Sônia, quando ela vai, não é nem justificar, mas ela vai rebater, ela vai bater de frente com a visão, por exemplo, do agronegócio, ela dá uma aula, gente, explicando, mostrando de diversas formas que, culturalmente, é natural do indígena conviver de uma forma respeitosa com a natureza. Eles não estão especulando terras. Eles não estão em terras improdutivas porque eles não têm a necessidade da produção para venda. Eles têm a necessidade da produção para a vida. Então, ela conta assim de uma forma muito forte, né? Como é que é diferente? Por que a gente quer pensar que todo mundo tem que viver da mesma forma num lugar multidiverso como o nosso país, né? Então, é muito bonito ver a Sônia Guajajara falando disso, porque é importante que a gente observe que há uma tendência a se massificar essa compreensão de vida. Então, a vida só é boa, e olha que nós estamos aqui no momento de conversar sobre projeto de vida. Eu sempre, desde o primeiro dia dos nossos encontros, eu falei, olha, projeto de vida, eu não estou aqui com vocês para a gente definir qual é que vai ser a tua profissão daqui a 2 anos ou amanhã. Né? Projeto de vida, o bem-sucedido dentro desse nosso componente não é ter o emprego e ter o status de uma determinada profissão, não. Isso vai fazer parte da tua vida, se assim for a sua escolha. Aqui a gente está para compreender e ter ferramentas suficientes para ter autoconhecimento e compreender qual é o lugar que você vai querer ocupar dentro da sua vida. E ter força para sustentar esse lugar de uma forma que você consiga viver plenamente feliz, com as suas escolhas, inclusive. Né? Então, existe uma tendência muito forte a se massificar, a dizer que, nessa fala, né, disseram uma pessoa, né, uma senadora, disse para a Sônia que por que os indígenas ainda são miseráveis. E é muito interessante como essa história de associar os indígenas a essa pobreza, essa miserabilidade, como se fala, né? Aqui eu também já ouvi falar que uma comunidade aqui de Teresina, que mora na beira do Rio Parnaíba, são pobres e miseráveis também. E assim como eu aprendi com a Sônia Guajajara, eu aprendi com a dona Lúcia também, aqui da Boa Esperança, de dizer assim, minha gente, que pobreza é essa que vocês acham que a gente tem? A gente aqui vive de um jeito que a gente não precisa estar, né, em cima, dentro de um carro de tração 4x4, a gente não precisa. Aqui, se uma família falta o peixe, o arroz, bem ali do outro lado tem um pescador e ele vai lá e a gente pega o peixe. Né? A gente mora na beira do rio, daqui a gente planta, daqui a gente tira comida. E eu estou falando de uma comunidade dentro de uma cidade. Eu não estou falando de gente enfurnada, como o povo pensa, né? Enfurnada em meio de mato, não. Então, assim, as pessoas, elas vivem, né, de formas diferentes. E tirar aquela pessoa daquele lugar, daquela forma de existir e colocar dentro do que é um padrão, por exemplo, de estudar, trabalhar, ter emprego para comprar um carro. Olha, eu vou contar para vocês, às vezes não é a pilha de todo mundo, não. Nem todo mundo está nessa, né? E aqui eu poderia citar tantas outras influências, né? Tantas outras inspirações para a gente compreender. Eu posso citar até o próprio Ailton Krenak, que é um pensador, um indígena que é muito lindo sempre vê-lo falar.
E ele tem uma fala que sempre é convertida em algum livro muito interessante, ele tem um que diz assim, ó, a vida não é útil. A gente não está aqui para fazer história, não. Basta que se viva com qualidade, que se viva feliz, né? Isso no resumo do resumo do resumo, porque no meio dessa história tem muita coisa linda. Tá certo, gente? Então vamos seguindo aqui, ó. Olha só, sentir fome é da natureza, mas a organização da produção para saciar a fome, a organização da produção para matar a fome é cultural. Isso é determinado pelo ambiente e pelo modo de produzir. Então, enquanto, por exemplo, o agronegócio ele devasta quilômetros e quilômetros, centenas de hectares de mata nativa para plantar uma única coisa, ou o milho, ou a soja, né, as grandes monoculturas, isso é uma forma de organizar a produção para saciar a fome. Acaba sendo. Mas vai ser diferente, né? Vai ser diferente para um vazanteiro que espera o rio subir, baixar, fecundar a terra com essa água e plantar na vazante. Vocês já viram um plantio numa vazante? Já viram? Vocês já repararam como é diferente? É difícil, é diferente dos sistemas de agrofloresta, que você planta no meio da floresta. Então, por isso que a gente fala, essa organização da produção ela é determinada pelo ambiente e pelo modo de produzir. Os modos são os mais distintos, tá certo? Da vazante, do vazanteiro até o agronegócio, a gente tem aí várias formas de produzir, né? Sobre as guerras, né? Acontecem guerras por todo o mundo, mas as causas e motivações dos conflitos são diferentes e diversificadas. No frigir dos ovos não faz bem para ninguém, muito menos para o planeta, né? O homem é um ser determinado pela sua natureza e cultura ao mesmo tempo. Vamos adiante. Então, a gente tem aqui, eu acho massa essa imagem, né? Porque é muito comum a gente ver essa imagem nas aulas de evolução. Só que nas aulas de evolução se vai só até aqui, ó. É daqui para cá. Então, há uma coisa que seguiu, né, adiante aqui, eu gostaria que vocês observassem, né? Então, a gente começa dizendo eles, né? A gente vem do macaco, não viemos do macaco. A gente tem o mesmo ancestrais, né? Comuns. Então, vamos colocar aqui os nossos ancestrais, né? E as tantas espécies que foram necessárias, né, existir para a gente chegar até onde a gente está no Homo sapiens, né? Então, a gente veio lá do Australopithecus e aí foi passando, né? Homo erectus, Homo habilis, né? E aí a gente vai conhecendo cada vez mais que se busca essas informações, a gente vai conhecendo um pouco mais essa nossa história passada. Mas o que é interessante dessa figura é essa evolução da nossa cultura aqui, ó. Não é uma evolução biológica. Se observa que aqui as ferramentas começam a ficar diferentes, né? Olha só, e aí a gente está aqui no momento que realmente faz muito sentido, que todo mundo está aqui, ó, conectado, né, nos seus computadores, celulares, né? Eu acho que ainda vai ter mais um adiante desse cara que está no computador, porque se você reparar é uma imagem antiga, aquele computador ainda do monitor bem grandão, né? Daqui a pouco vai ter uma nova imagem, já vão atualizar e botar uma pessoa só com o pescoço assim, ó. A pessoa volta a ficar em pé, mas o pescoço é todo tempo dobrado, porque é com o celular na mão e na cara todo tempo. Já dá para atualizar para o smartphone. Então, a imagem destaca a passagem do homem nômade para o grande sedentarismo, que é a marca da cultura contemporânea. Então, esse nosso sedentarismo, né, que vem dessa capacidade que tivemos de nos fixarmos, né, nos ambientes, a gente fica paradinho no lugar e transforma tudo ao redor. Desde o plantio dos nossos ancestrais, criação de animais, domesticação de animais, né? A gente traz muita herança disso, né? Então, alguns animais, por exemplo, têm acompanhado essa evolução da gente. Então, culturalmente, nós temos os pets, né? O cachorro, o gato, é muito massa, que a gente acaba influenciando, inclusive, na própria evolução desses animais também, né?
Então, quando a gente sai dessa vida nômade, que utiliza, vai com um grupo, utiliza os recursos, quando esse recurso acaba, o alimento, o abrigo, passa para outro lugar onde a gente consiga, né, se alimentar e tudo mais. Nisso, a gente carrega um bicho, carrega outro, a galinha, o cavalo, o gato, o cachorro, e assim vai as plantas também. O milho, o trigo, aí vem tantas outras, né? Que eu digo o milho e o trigo porque eles estão na alimentação do mundo inteiro, dos humanos do mundo inteiro, né? Então, evolutivamente, a gente foi começando a se fixar nos lugares, deixamos de ser nômades para vivermos num lugarzinho só, né? E aí a gente passa, né, a transformar esse ambiente onde nós vivemos. Né? E assim, a gente também tem aí os nossos companheiros e companheiras, né? Nossos animaizinhos de estimação, as plantas que nos acompanham, as que serviram de alimento e também as plantas ornamentais, né? Eu não sei vocês, mas eu sou apaixonada por planta. Minha casa tem planta demais. Hoje mesmo eu estava lá na maior peleja, minha gente, porque começou assim a esquentar. Aí minhas plantas começam a sentir, aí perde uma folhinha, fica murchinha, fica seca muito rápido. Não é não, Michele? Um alô pro anexo da Lagoa dos Currais. Um cheiro para vocês, meus amores. Então, a gente vê que a gente também carrega esse hábito. Isso é ancestral, cuidar de planta. Alguém aqui tem planta em casa? Gosta de cuidar de planta? Laerton, Luiz Carlos, o Zé, a Michele, a galera que está no anexo da Lagoa dos Currais, a galera que está no Martim Pinheiro, em Palmeira do Piauí. Vocês gostam de planta? Alguém? Agora eu quero saber de falar de planta agora. Pronto, danou-se. Quando começa, não sai mais. Né? Vocês gostam de cuidar de planta? Vocês têm plantas em casa? Sim ou não? Alô, Dom Inocêncio. Lagoa do Barro Ribeira, agora que eu estou vendo vocês. Bem-vindos, boa noite, São Pedro. Quem tem planta em casa, é muito comum, inclusive, que se eu perguntar para vocês outra coisa, galera, com quem vocês aprenderam a gostar de plantas? Para quem, né? Para quem tem. Certamente, muitos ou muitas de vocês vão dizer assim, professora, é com minha mãe ou com minha avó, né? As plantas ornamentais que eu falo. Então, isso também, ó, a galera de Palmeiras disse, sim, então já sei quando o sim é grande, é porque tem alguma pessoa aí que gosta tanto quanto eu de plantas, né? Então, se eu pergunto, com quem foi que você aprendeu a gostar? Certamente você vai puxar uma memória aí, ou de uma avózinha, né? Ou da mãe, sempre às vezes, não, pelo menos é o que eu observo com essa vivência que eu tenho, né? Que a maioria das vezes que eu pergunto isso, as pessoas associam as mulheres da família, né? As ancestrais, as que vieram depois, as que vieram antes, a avó, a bisa, a mãe, né? Interessantíssimo esse movimento. Então a gente passa a ter, né, esse sedentarismo e a gente começa a viver de uma outra forma. Então, essa cultura, gente, que a gente está falando, ela é uma marca. E a gente já falou disso. Ela é uma identidade, tá certo? Então, vamos lá compreender esse conceito como é interessante, né? Cultura é a forma comum e aprendida da vida, que compartilham os membros de uma sociedade e que consta da totalidade, é tudo. Totalidade dos instrumentos, das técnicas, das instituições, atitudes, crenças, motivações e dos sistemas de valores que o grupo conhece, né? Então, a gente tem aqui esse pequeno conceito, né, de cultura, mas que vocês veem que ele é bem abrangente. Então, tudo que é instrumento de técnica, de saberes, né, de fazeres, as atitudes, a crença, tudo isso é cultura. É a identidade de um povo, tá certo? É a identidade de um determinado povo. Se eu chegar numa comunidade de pescadores, eles vão saber fazer coisas que eu jamais posso imaginar que vou conseguir aprender. Eu ia ter que suar muito, por exemplo, para fazer uma tarrafa. E eu tenho um vizinho, né? Eu sou criada aqui na zona norte de Teresina e a gente mora perto da região que tem o encontro dos rios, né? O Puti com Parnaíba. E ali naquela região tem muito pescador, né? Então eu tinha um vizinho que é uma memória afetiva minha.
ver ele sentado na porta de casa todo dia, ó, com aquela espécie de agulha tecendo as tarrafas, né, para pesca em nylon, né? Ele sentava, enganchava assim a tarrafa já sendo feita, né? E ele sentadinho fazendo lá aquele ofício. Isso é uma técnica, é uma tecnologia e é culturalmente, né, associada aos povos que são pescadores. Né? Então, se você for ver, tem vários outros. E a tarrafa em si, ela vai ser um instrumento. Né? Fazer a tarrafa é uma técnica. Estão entendendo? Assim como tem o muzuá, né? Que é uma que faz assim com uns pedacinhos de madeira, que é para pegar outros bichinhos. Tem gente que pega uns tipos de camarão de água doce, tem gente que pega répteis, enfim. Tem, né? E algumas espécies de peixe. Isso é instrumento, tá certo? E a técnica é como é que faz. Botar para fazer uma canoa, moço, que não afunde, não é todo mundo, não. Quem sabe fazer é o povo que está nessa lida. E com onde foi que eles aprenderam? Foi na universidade? Foi num curso técnico de fazer canoa? Será? Não foi. Aprenderam com quem já fazia, quem já tinha o ofício, né? Quem já dominava a tecnologia. Então, a gente compreende que isso é cultural. A crença, as motivações e os sistemas de valores reconhecidos pelo grupo. Tudo isso aqui, meus amores, é cultura. Tá certo? Então, vamos compreender. Olha aí, um dos meus artistas favoritos da vida toda é esse cidadão aqui chamado Arnaldo Antunes, né? Miséria é miséria em qualquer canto. Riquezas são diferenças. Então, o Arnaldo Antunes diz isso, né? E diz tantas outras coisas maravilhosas, tanto nas suas poesias, nos seus textos, quanto nas suas músicas, né? Então, miséria é miséria em qualquer canto. E as riquezas são justamente as diferenças. Olha só. Culturas são diferenças. Seres humanos são diferenças. Então, ó, a gente vai finalizar esse primeiro momento de aula. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu quero saber se, observando esse conceito, vocês que estão nos assistindo agora conseguem identificar traços culturais seus e da sua comunidade, de onde você mora, da sua cidade, né? Então vocês podem falar justamente disso aqui, ó, de crença, de atitude, de instrumentos e técnicas, de fazeres, de saberes. Se tem alguma manifestação artística, né? Por exemplo, aqui no Piauí tem o pessoal do Congo de Oeiras, eu acho massa. Tem uma turma que é lá de Floriano, que são as pastorinhas, que são as senhoras que cantam, que são maravilhosas. Isso é manifestação cultural. Será se aí na cidade de vocês não tem nada que se encaixe nesse conceito da cultura que a gente está colocando aqui? Então, eu vou dar 2 minutinhos para vocês me responderem. Professora, culturalmente, nós ou eu faço parte de um grupo que acontece isso e aquilo. Então, 2 minutos na tela para a gente finalizar a nossa aula falando sobre isso, viu? Valendo!
Muito bem, meus amores. E aí, saiu alguma resposta? Olha só, a gente já está finalizando aqui nossa aula, né? E a gente vai conversando sobre essas questões acerca de cultura. Nós ainda temos mais uma aula para falar disso de uma forma mais aprofundada. Então, a gente fica com essa reflexão, tá bom? Então, coloquem, né, no caderno ou reflitam, né? O qual... Não, vou botar assim. Cite, né? Cite algum traço. Vou escrever assim, traço, né? Porque pode ser que a pessoa tenha os dois pés dentro do negócio, ou de qualquer situação que envolva a cultura, mas pode ser que a pessoa só participe e conheça, tá bom? Cite algum traço cultural da sua comunidade. Quando eu falo de comunidade, eu estou falando da tua cidade, do teu bairro, da tua turma, tá certo, gente? Então, vamos pensar sobre isso. A gente continua essa conversa na aula gravada. Fiquem atentos e atentas. E na segunda que vem a gente está aqui ao vivo de novo. Um cheiro, ótima semana e boa noite para vocês. Tchau, tchau.